Eu queria falar justamente a respeito da igreja, mas da igreja e não do templo. Porque uma coisa despertou minha. Eu acho que nada é por acaso. Né? Quando a irmã Vilma a gente conversou depois do culto ali, aí você estava me falando de outras congregações que eu não vou falar, mas é muito importante a gente saber reconhecer o que é a igreja do Senhor. Porque aí, senão, é só procurar uma coisa. Eu tinha publicado essa semana, pela manhã, uma mensagem que falava assim, sobre a obediência, né? Sobre a obediência à palavra. Aí eu estava colocando assim no texto, como mensagem, a introdução, estava falando assim, ah, no meio evangélico, é muito comum a gente ouvir falar, tem tantas igrejas diferentes, tem tanta tendência, que só procurar uma que corresponde, bate com os nossos objetivos. Isso não é verdade, isso está errado. Se tem tantas igrejas evangélicas diferentes, são todas hereja. Por quê? Quando a palavra é uma. Ninguém pode ter um som de sino ali, um outro som de um outro sino ali. Então, se a gente procura uma igreja que bate com o que a gente quer, a gente não procura o evangelho. A gente procura alguém que ateste, que fala, não, pode fazer. Assim, aqui pode roubar desse jeito, pode continuar bebendo no bar, pode continuar fazendo, não tem problema. Uma vai falar que pode, uma outra vai falar outra coisa. Isso não, a gente não encontra na palavra, não é? Então, a igreja do Senhor não são templos, não são denominações, não são congregações. É o evangelho pregado, é a pregação do evangelho, não é a pregação de pessoas. Então, eu gostaria muito que a gente vê na palavra o que é como deve ser a igreja. Nos Atos, o Senhor inspirou os apóstolos, depois foi fechado, hoje não há mais apóstolos, uma igreja que se chama Igreja Apostólica de alguma coisa, já está errado, porque os apóstolos foram 12, acabou. Não tem. O apóstolo é quem recebe do Senhor para abrir uma igreja, para ensinar, para abrir a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ela já foi aberta, o Senhor já deu, já foi concluído. Agora, quem abre a igreja se auto-intitula apóstolo, mas não recebe nada do Senhor de novo. O Senhor não pode mudar as regras. Então, quem se intitula hoje apóstolo, não vou abrir a igreja do celeiro de Noé. Porque no celeiro de Noé, eu vou querer que as pessoas possam fazer isso, que a Bíblia hoje proíbe. Eu vou querer que as mulheres possam pregar, ou que as mulheres podem mandar em casa, que os homens cuidem das crianças. Eu vou querer abrir para todo mundo, que ninguém precise se arrepender, é só acreditar no amor de Deus para ser salvo. Então, eu sou o apóstolo Bader, que agora abra, que Deus, um anjo, me apareceu a noite passada, me falou que pode agora pregar o evangelho dessa forma. Não, isso não existe. A gente tem um nome somente para saber onde que a gente vai, no endereço, para ter um endereço, e não porque a gente tem uma sã doutrina diferente. A sã doutrina é uma só, que é a palavra. Então, é por isso, a gente vai ver que nos Atos, a Igreja de Cristo ela foi destruída depois de uns 40 anos de existência, ou 60 anos, talvez em alguns lugares, ela foi tomada pelos fariseus e pelos católicos. Os primeiros concílios do catolicismo foram logo depois, nos primeiros séculos, após
o início da Igreja de Cristo. Então, os católicos, eles sim. Se você vê, por exemplo, daqui um culto ou dois, eu quero ir até Éfeso, até Timóteo, a carta de Timóteo, depois dos Atos, de alguns capítulos dos Atos, a gente vai ver que em Éfeso foi a maior igreja cristã conhecida das 7 igrejas, hein? Na maior cidade. A gente vai ver que era uma igreja minúscula, onde o Paulo ele estava tentando dar lugar e ensinar os discípulos que se convertiam em salas de aula. Ele estava disputando salas de aula, uma sala para dar aula, que eram previstos para dar aulas, para ele poder pregar para os convertidos lá por 2 anos. Eles pagavam por um tal de Tirano, ele chamava, era o nome dele, não é que ele era um tirano, um tal de Tirano, que alugava para eles salas, ele alugava para filósofos, era tipo uma escola, um prédio de ensino. Lá tinha salas que os filósofos gregos da época, eles pegavam para passar as filosofias dele. E o Paulo alugava, disputava uma sala, sempre para se reunir lá, para passar essa que eles via como nova filosofia, que era sobre Cristo. Por 2 anos ele fez isso, depois foi obrigado a fugir. Então imagina uma igreja em Éfeso, que tinha sei lá quantos centenas de mil habitantes, era a maior cidade portuária dessa parte lá não sei se era a Ásia lá já, acho que é a Ásia, porque está do outro lado. Aí era uma grande cidade, onde eles adoravam a Artemis, tinha um templo que até hoje a 7ª maravilha do mundo antigo, que é o templo de Artemis. E quando você procura templo, igreja de Éfeso no Google, vai sair esse templo. O templo, olha lá, é a igreja. Não, é um templo de Diana, de uma deusa. Chama Artemis ou Diana em hebraico, é Artemis em grego. Então, são coisas. Depois, se você procura igreja de Éfeso, vocês vão ver que a igreja de Éfeso foi fundada. O que eles vão te falar é que a igreja de Éfeso não é a Bíblia. Eles vão te falar que ela foi fundada por Paulo, é que até hoje é que Paulo foi o iniciador São Paulo da igreja católica de Éfeso. Só que ela foi destruída pelos fariseus, pelos que vieram depois perseguir os cristãos. Então, a gente tem que ver, não escutar as pessoas, a gente tem que ver o que está escrito na palavra. Na palavra, as igrejas de Cristo nunca foram populosas. Se você olha hoje numa igreja apostólica de sei lá de onde tem 300, 400, 500 membros, se você olha para os membros, você acha que é um irmão que vai ajudar um pobre? Sinceramente, é uma igreja ou uma reunião como se fosse uma reunião social? Onde tem entretenimento, onde tem coisas legais. Você olha para lá, esse fulano, acho que ele já veio uma vez, acho que eu já vi ele lá. Você acha que ele vai ajudar algum dia vocês? Se vocês estão precisando, algum dia tem lá um que vai ajudar um pobre dentro da igreja. Não, eles vão ajudar o pastor. Isso aqui é inadmissível. Não é que o pastor não tem direito de ser ajudado. Então é um pecado de ajudar ninguém. Mas o problema é que não o foco da igreja, a gente não tem confraternização, não tem amor fraternal. Como você pode amar alguém que você não conhece? 90% das pessoas você nunca vai chegar a conhecer. Então, por quê? Porque é uma reunião de pessoas que não tem um foco, o amor fraternal. Essas igrejas de 500 pessoas, elas deveriam estar divididas pelo menos em 5. Seria igrejas de bairros. Porque eles vêm de todos os bairros, se o bairro é grande, sejam igrejas menores, onde a gente pode reconhecer o pobre. Opa, você está precisando mesmo, você não consegue. As tuas crianças estão bem. Você não sabe quantas crianças. nem se conhece. Não se conhece. É a igreja de Cristo, isso aí é corpo de Cristo. Eles vão ser todos salvos no mesmo lugar sem se conhecer. Não faz cabimento. Entendeu? Então, a igreja hoje, ela tem um foco
próprio Paulo falava isso, ela tem um foco lucrativo, não tem nada a ver com a Igreja de Cristo. É por isso que eu quero retomar um pouquinho. Nos Atos, a gente vai ver que eram sempre algumas pessoas, e alguns ficaram, outros voltaram. Então vamos pegar lá em Atos. Eu vou começar no meio mais ou menos no meio da segunda viagem de Paulo, porque na primeira viagem, Paulo não fez uma grande viagem, mas ele até conquistou muita gente, porque ele foi com o primeiro amor, hein? Saiu com uma energia, com um espírito muito, em todas as viagens, mas ele realizou muitos milagres poderosos quando ele foi na primeira viagem. As pessoas queriam até na sua primeira viagem matar bois para ele, eles começaram a adornar bois, levaram aos pés de Barnabé, acho que era Barnabé que estava junto com ele na primeira viagem, oferecer boi em sacrifício para Paulo e Barnabé. Quando ele começou a rasgar as roupas dele, ele falou, não, porque ele tinha curado um aleijado. Então, eles falaram, chegou o deus Hermes. Paulo é o deus Hermes, o Barnabé era o deus sei lá quem, era o Zeus. Eles viam o Barnabé como Zeus e como o Paulo como Hermes. Aí queria falar, desceram os deuses na terra. Ele rasgou as roupas. Então, ele fez muito, assim, milagres poderosos, e as pessoas começaram realmente a se converter, a ouvir através dos milagres. Mas quando ele foi embora, muitos já largaram. A gente vê isso na segunda viagem, quando ele volta nos mesmos lugares, ficaram poucas pessoas, né, que ele reencontrou, dos que tinham se convertido. Então, vamos ler no capítulo 16, eu vou só ler a partir do último versículo de 16, eu vou ler o 17, em Atos. É só relembrar. Então, isso já é a segunda viagem de Paulo, meia a primeira, é segunda, hein? Aí, 16, capítulo 16, versículo 40. Quando Paulo e Silas, lá ele estava com Silas e Timóteo, só que Timóteo não está mencionado, mas ele já estava com Timóteo, que ele tinha encontrado ele em Listra, se não me engano. Eu acho que era. Então eles eram três, né? Silas, Timóteo e Paulo. Saíram da prisão, voltaram, eles foram aprisionados lá porque tinha expulso um demônio de uma mulher que estava fazendo previsão, aí o cara perdia muito dinheiro, então foram aprisionados, só que aí eles começaram a orar na prisão, e tudo tremeu, eles conseguiram sair de lá, e foram, então, voltaram para onde tinha a igreja, naquela época aonde que era isso aqui? Em Tessalônica, não, era, onde que era isso, você lembra? Onde eles ficaram aprisionados? Em Filipos. Era em Filipos, hein? Então, era em Filipos, onde eles conheceram a Lídia, que foi a primeira mulher a se converter. Essa que eu já tinha pregado, esse 16 de agosto, parece. Então, a gente viu que eles tinham encontrado uma mulher no lugar de oração, que ela se converteu, e que aí, a partir dali, em Filipos, se constituiu a igreja de Filipos. Aonde que estava essa igreja? Na casa dessa mulher. Versículo 40. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram aonde? À casa de Lídia. Em lugar nenhum a gente vê nos Atos, voltaram para o templo que Ciclano só tinham construídos, onde tinha assembleia de 1000 pessoas. Não, isso não tem. Tem conversão de muitas pessoas quando Pedro pregou, mas depois a gente não sabe o que... Isso foi em Jerusalém. É claro que no templo, lá em Jerusalém, tinha muita gente que ia se abrigar por causa dos romanos, das perseguições. Mas esse aqui, a primeira igreja itinerante, missionária, como a gente vive lá hoje, aqui, por exemplo, nunca foram igrejas, templos. O templo em Jerusalém foi destruído no ano 70.
Quando Paulo e Silas saíram de prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com quem? Com os irmãos. Era a igreja de Filipe, os filipenses. Era aqui, na casa da Lídia, onde ali se encontraram com os irmãos. E os encorajaram mais uma vez, depois partiram. Eu vou continuar dali, porque ali a gente começa a ver as maiores igrejas daqui. E vai até Éfeso. A gente vai ver que essas maiores igrejas em cidades enormes, portuárias, eram igrejas pequenas, com muita dificuldade. Então, quando fala que aqui, por exemplo, nossa igreja, tem muita gente que fala, quando cresce, quando tem membros, é abençoado. Lá não era, então. Nunca foi assim. Porque a igreja verdadeira de Cristo, ela nunca se extrapolou assim, ela sempre foi perseguida. Pode ver as 7 igrejas do Apocalipse, todas elas tiveram os maiores problemas. São uma que menos que os outros, mas também teve perseguição. Mas todos tiveram. Uma perdeu o primeiro amor, as outras enganaram, as outras. Todos tiveram problema. Não, tem uma que. Mas ela também morreu. Todas morreram. Foram pegas. Ela talvez não teve assim esses problemas grandes, é verdade. Mas todas elas morreram. Não tem uma que se desenvolveu no sentido da palavra de Cristo. Todas perderam o foco inicial. Foram depois conquistados por falsas doutrinas, por pessoas que queriam aparecer, por homens, entendeu? Por filosofias enganosas. O que a gente já vai ver aqui mesmo. Então, vou ler. Capítulo 17. Então, Paulo e Silas passaram pela cidade de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. O que Paulo fazia quando ele ia numa nova cidade? Ele ia nas sinagogas, ele era um judeu, tinha dupla nacionalidade, certo? Então, é como se aqui, vamos supor que a gente vive no judaísmo, e só tem igreja judaica. Vamos imaginar que a igreja judaica seja, aqui a gente não conhece muitas sinagogas, mas tem. Então, vamos supor que só teria sinagoga de judeu. Aí, eu sou Paulo, ou qualquer um de vocês, chega numa cidade e quer anunciar as boas novas. As sinagogas são é minha religião. Eu sou judeu. Antes de conhecer a Cristo, antes de Cristo me parar no cavalo, ele me fala de parar de perseguir os cristãos, eu conhecia só Deus através do judaísmo. Então, o que eu faço? Eu vou lá nos meus irmãos de fé, sempre foram meus irmãos, eu vou tentar pregar a verdade. Agora, com o Messias, que eu espero, que eles esperam, o Messias chegou. Que esse tal de Jesus que foi crucificado é o Messias esperado, meus irmãos. Então, é isso que ele fazia, não é? Então, ele ia de cidade em cidade, aonde que ele ia? Nas sinagogas, ou nas praças públicas. Onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, sempre fazia isso. Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu, porque não era fácil, não. Discutiu as escrituras. Pegou, vamos ler em Isaías, o profeta, ele não anunciou o Messias, ele fazia isso. Esse Messias que ele anunciou foi Jesus, que foi crucificado. Então, ele já chegou, o Messias. Agora acabou o que a gente esperava, o Cordeiro chegou. Explicou, aí, continuando. Discutiu as escrituras com o povo. Explicou as profecias. Pegava Isaías, todos esses profetas messiânicos. E provou, através das escrituras, que era necessário Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Está escrito lá. Vai ter que vir um cordeiro, ele vai ser levado ao abatedor, ele vai ser crucificado, ele vai ter que expiar nos pecados através do sangue dele.
disse ele, esse Jesus de que lhes falo é o Cristo. Ele fala, esse Jesus, estou lhe falando desse Jesus, é ele o Cristo. Então é ele já chegou. É isso que ele fazia quando ele ia de cidade. Ele não chegava lá numa arena, pregava para 25 mil pessoas, e todo mundo se convertia. Não é assim. A igreja de Cristo nunca foi assim. Aí, é hoje que a gente vê essas coisas. Nunca existiu isso. Explicou as profecias e provou que era necessário Cristo. Esse Jesus de que ele fala é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que ouviam foram convencidos a se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Na verdade, essas mulheres de alta posição eram mulheres, porque na sinagoga era tudo gente bem, boa de vida, hein? Então essas mulheres de alta posição eram mulheres casadas com homens de posição. Por quê? Porque a mulher normalmente não poderia ir na sinagoga. Normalmente não. Tem muitos lugares que não pode. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Aonde que eles se hospedavam lá? Em Tessalônica, saíram lá de Filipe, da casa de Lídia, chegaram em Tessalônica, se hospedaram na casa de um discípulo que já tinha sido ensinado, talvez na primeira viagem, ou talvez por alguém que tinha vindo de Jerusalém. Porque está escrito aqui, invadir a casa de Jason em busca de Paulo, Silas, na verdade é Timóteo também, para entregá-los ao conselho da cidade. Mas, como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos. Olha o tamanho da igreja de Tessalônica. É o Jason, que é um dos 70 discípulos, dos 70 ainda, um discípulo, que depois reunia as escrituras, fez tradução, e os levaram diante do conselho. Alguns outros irmãos, talvez era uma igreja como a nossa, um pouquinho maior, não está escrito em lugar nenhum quanto que eles eram. Nenhuma das igrejas você tem recenseamento de números, entendeu? Então sempre está escrito alguns, os irmãos, alguns acompanharam, achamos 2 lá. Então era pouco, era sempre pouco. Tudo bem que talvez com os anos, quando pregou 2 anos, chegou a 100, ou talvez 200, mas eu não imagino uma sala como uma sala contendo mais de 100 pessoas. Naquela época, salas, tudo bem, pode ter tido salas grandes, mas eram várias salas, ele alugava uma, está escrito. Entendeu? Levaram diante do conselho. Gritaram, aqueles que têm causado transtorno no mundo todo, agora estão aqui, perturbando a nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa, que ele estava falando lá para os responsáveis da cidade, para a polícia, sei lá que é, tribunal. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Quando eles foram lá na sinagoga, os que se rebelaram, os judeus, foram lá nos romanos, que eram o inquisidor, né? Falaram, não, os caras não querem que a gente siga a lei de vocês, dos romanos. Eles estão falando que tem um outro rei, que é Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança. E depois os soltaram. Obrigaram. Não foi que o Jason tinha muito dinheiro e foi pagar. Ah, não, peraí, a gente vai pagar. Vocês soltam eles? Não, vocês vão pagar e a gente solta. Se vocês não pagam, ele fica aqui. Entendeu? Então pagaram e soltaram. Mas quem? Foi uma igreja de 500 mesmo que se reuniu lá na frente e protestou? Não. Foi o Jason e alguns irmãos.
Entendeu? Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia, que é uma cidade perto de lá, uns 30 quilômetros, talvez. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Então ele falou: agora sai da cidade aqui de Tessalônica, que está meio ruim para vocês. A gente até paga para vocês ser soltos. Então vai lá para outra cidade lá. Aí eles foram, falaram: não, vocês têm que ir lá, porque senão vai dar ruim. Aonde que ele foi de novo? O Paulo, quando chegaram lá, a Bereia, foram à sinagoga judaica, fazer a mesma coisa. Era o costume de Paulo, não tinha outro meio. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias que Paulo ia lá na sinagoga, os caras falam: não, então é o Cristo, foi anunciado. Então foi ele, Jesus, que é o Messias que a gente espera. Ele estava todo dia, examinava as escrituras, as profecias, para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição. De novo, na sinagoga só tinha gente, esses melhorais, né, da fé, como se fosse aqui em certos lugares. Tanto homens como mulheres. Aí aqui de novo fala: muitos creram. Uma coisa é crer, outra coisa, primeiramente, uma coisa é crer, segundo, uma coisa é se converter e se arrepender. A gente vai ver depois que ele pregava o arrependimento. Então aqui muitos creram, então estes não os perseguiram. E vários gregos também de alta posição. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Os que tinham julgado ele lá, pedido de pagar fiança, ouviram falar: não, ele está lá uns dias já, pregando lá a mesma coisa. Eles estão acreditando lá. Tem uns que estão acreditando. Então foram até lá para criar um alvoroço. Os irmãos agiram de imediato. Chegaram os caras lá de Tessalônica, os irmãos que estavam juntos agiram de imediato, os que creram. O que eles fizeram? Enviaram Paulo para o litoral. Paulo, vaza daqui. Vai ficar ruim, eles estão vindo te buscar. Enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Aqui a gente vê que Timóteo estava junto. Então, o Silas e Timóteo falaram para Paulo: escuta, Paulo, melhor você não ficar aqui. Vaza lá, vai lá para o litoral, embarca algum barco e vai embora. O que ele fez? Os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia. Alguns acompanharam Paulo, para não sair sozinho, foram até Atenas e voltaram para Bereia. Então deixaram Paulo lá. Com instrução para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais depressa possível. Então Paulo falou para esses irmãos, que talvez 2 ou 3 que foram junto com Paulo para a segurança dele: falam para, quando vocês voltarem a Bereia, falam para o Timóteo e para o Silas vir ao meu encontro assim que puder, porque ele não queria ficar sozinho. Timóteo ir ao encontro dele o mais depressa possível. De novo, aqui em Bereia, a gente não vê nenhum templo, nenhuma igreja, uma coisa grande. A gente vê só a casa de Jason. A igreja estava limitada à casa de Jason. Não tem outro relato. Não que eu não estou querendo passar uma coisa, mas realmente não tem. Não tem coisa grande da igreja da primeira igreja de Cristo, menos a que estava no templo de Jerusalém. Porque lá era o templo grande, e muitos se converteram em Jerusalém com a pregação de Pedro, muitos foram lá e depois passaram até com muitos grandes problemas, que ele teve que pedir o Paulo 2 vezes oferta, para ajudar os irmãos de Jerusalém. Aí,
Enquanto Paulo esperava por eles, então, no versículo 16, em Atenas, ele já estava em Atenas, né? Cidade meio grande já naquela época. Em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios temente a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Então chegou lá em Atenas, para ser bem claro, não era uma cidade cristã. Não tinha recebido ninguém. Ele foi uma vez só em Atenas, o Paulo. Essa vez, quando ele andava pela cidade, estava cheio de altares, estátuas, coisas devocionais a tudo, qualquer tipo de religiões, hein? Certamente, principalmente a Artemis e a Diana, hein? E tinha também a deuses desconhecidos, hein? Então, aí ele foi lá na praça pública, ele foi na sinagoga de novo debater com os judeus, sempre a mesma coisa. Ele foi na praça pública tentar falar com as pessoas, mas o que vocês estão idolatrando esses ídolos feitos de mão de homens? Não pode, um afronte a Deus. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Os epicureus são naquela época, que tinha a natureza como Deus. Tem forças na natureza, tudo que era natural. Aonde tinha muito tumulto, eles não gostavam. Era o silêncio, esse tipo de coisa como tem hoje, né? Hoje tem gente que vão lá, cruzam as pernas, tipo de filosofias asiáticas até, que vão lá os estoicos, eu pesquisei, que eu também não lembrava o que era. São esses que prezam, é uma filosofia que fala, não adianta falar, tem que fazer. Né? A coisa é a prática das coisas, nada acontece com só discurso. Então, eles eram caras muito realistas, na realidade. Tipo a ciência, não, essa aqui está comprovada, ou é só teoria? Eles não gostavam nada que era teoria. Seria talvez os cientistas de hoje, que querem comprovar todas as coisas, né? Da onde vem a vida, do buraco negro. Mas espera aí, uma teoria? Então, a realidade é isso. Essa árvore, ela existe. Eu acredito nisso. O resto, eu não acredito. É tipo um ateísmo também, certo? Mas são filosofias. É isso que eles ensinavam. São filosofias que nasceram mais ou menos entre 300 e 250 anos antes de Cristo. Essas duas filosofias. Então, essas filosofias que eles se disputavam mais para frente, salas para ensinar. O Paulo também ensinava o dele. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esta tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de Deus estrangeiros. Aí quando falaram isso, parecem falar de deuses estrangeiros, que não são os nossos. Então levaram Paulo ao conselho da cidade. Vamos ver o que ele vai retomar depois por causa disso. Paulo, da mesma forma, eles disseram: pode nos dizer agora que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significa. Convém explicar para os atenienses, bem como os estrangeiros que vivem em Atenas, pareciam não fazer. Aqui é entre parênteses, né? Convém explicar aos atenienses, que os atenienses, bem como os estrangeiros que vivem em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Era uma cidade bem na moda, hein? Atenas. É como hoje, quando a gente escuta todos esses fofocos de artista e tudo, parece que esses caras de Atenas, eles só gostavam de novidade, fofocar e discutir coisas novas. Então, ele falou: agora vem, explica-nos o que é essa novidade. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros do conselho de Atenas. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Porque ele andava nas ruas e via todas essas coisas, hein?
Pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles até trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram, sem conhecer, é exatamente aquele de que lhes falo. Esse Deus desconhecido, que é falado pelos judeus, por várias pessoas. É que vocês têm até um altar porque ele já fez milagre. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo. Uma vez que o Senhor, que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. E não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceria e por quanto tempo. Não é ele que criou Adão, que criou tudo, hein? É isso que ele está tentando explicar. Vou só pegar um copo. Estou falando, acho, muito alto. E por quanto tempo? No versículo 27. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele vivemos, nos vemos e existimos. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendências dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo, de ouro, de prata ou de pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependem. Aí, quando ele fala isso, aí muda tudo, hein? É isso que as igrejas, essas denominações, não fazem. Não tem que ter ídolo, não tem que ter dinheiro nas suas vidas, não tem que ter isso na sua vida, não tem que ter objetivos assim, terrenos. Os objetivos são o quê? O reino do céu. Quem nos deu vida? Em quem vivemos? Em Deus, que está lá no céu, é que está lá no nosso coração, aqui no nosso coração. Mas precisa que todos se arrependam e que não pequem, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou e mostrou a todos. Quem é esse homem? Quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos, que é Jesus. Ele demonstrou isso, é isso que ele está ensinando. É Jesus que foi crucificado, é que agora ressuscitou. Ele é o Messias. Quando ouviram Paulo falar de ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Ah, tá bom. Agora a gente ressuscita dos mortos, é isso? Quando ouviram Paulo, riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então, Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Ou quantos? Ele se retirou do conselho, porque parecia que ninguém estava dando muita bola no que ele estava falando. Aí fala, mas alguns, em Atenas, se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro lá do conselho, uma mulher chamada Damares e alguns outros. A igreja de Atenas se resumiu nisso, por enquanto, hein? Depois ela cresceu talvez um pouquinho e foi absorvida pelos romanos. Os romanos quem são? A igreja católica de Roma, não é?
que eles estão falando que foi Paulo, pode procurar agora na internet, depois do curso, Igreja de Efésios. Quem fundou, vocês vão ver, quem fundou a Igreja de Efésios? Vocês vão lá ver um negócio católico, são conforme a palavra, essa que está aqui, conforme a palavra, São Paulo, que faz parte do diocese, do concílio, tudo foi absorvido depois pelos falsos profetas, assim, falsos mestres, entendeu? Então ela não cresceu como igreja de Cristo. Eles se apropriaram desse título de igreja cristã, mas na verdade a gente sabe que tem tantos concílios. Essa aqui foi em Atenas, mas em Efésios mesmo, acho que o primeiro concílio católico de Efésios, lá por volta do ano 400, que eles já chamaram a igreja de Efésios Casa de Maria. Casa de Maria. A igreja de Efésios, procura na internet, é a Casa de Maria, mãe de Jesus. No concílio de Efésios, em 430, depois de Cristo, que foi publicado, vieram vários bispos de várias regiões para decidir, porque tinha um, que eu esqueci o nome, que falava que não, Maria não era a mãe de Jesus. Ela era uma normal. Aí reuniram, então, os fariseus, lá reuniram esses falsos mestres, reuniram todos os eclesiásticos da região, da cidade, e definir que ela era a mãe de Jesus, sim. Entendeu? É assim que as coisas se degeneraram. Então, eu vou parar aqui, eu vou só ler o primeiro versículo do 18 ainda. Vou reler o 34. Mas alguns se juntaram a eles e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Damares e alguns outros. Em Atenas. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Acabou. Nunca mais voltou lá. Então, essa igreja, ele não foi mais pregar. Atenas rejeitou, na verdade, a palavra. E a gente vê que aí as igrejas, em lugar nenhum na palavra, a gente vê que em Atenas teve um templo grande, teve templos, mas não da igreja de Cristo. Teve templo como em Efésios, teve templo dedicado a outros, templos enormes, dedicados a ídolos, e não a igreja de Cristo. E quando a gente procura a igreja de Cristo, essa igreja, depois que são os concílios da igreja católica. Que inicialmente, nos primeiros concílios, é chamado de ecumenismo. Hein? Chamaram todos que falavam de Jesus, mas que não eram cristãos. Não precisava ainda assim de circuncidar. Outros, a gente vai ver no próximo capítulo isso. Precisava ainda adotar as leis judaicas. Outros, eles rejeitavam a ressurreição. Eles falavam que não tem ressurreição. Mas todos eles se reuniram para depois criar esses concílios que viram a ser os concílios católicos depois. Certo? Então, a gente tem que esquecer essa coisa de quando a igreja é grande, ela é abençoada. Foi sempre o contrário. Desde o início da igreja cristã verdadeira, foi sempre o contrário. Se vocês verem 50 anos para cá, ou 100 anos para cá, eu me lembro na Suíça, nunca teve igreja, mesmo que não são tão cristãos de verdade, mas essa igreja protestante, não houve igrejas grandes. As igrejas protestantes na Suíça, elas tinham bancos com 100 lugares. Quando eu saí da Suíça, tinha talvez uns 20, 30 pessoas que iam para a igreja. Entendeu? Então, quando a gente vê as igrejas anabatistas, aqui a gente pegou o nome da Anabatista, por quê? Porque os anabatistas são os que mais perto, como os arminianos, teve os arminianos ou os anabatistas. Os arminianos, hoje os adventistas falam que são arminianos, na verdade não são. Porque depois dessa coisa arminiana veio a Ellen White, hein? Que foi uma profetisa. Mas inicialmente eles respeitavam. Eles têm os Amish, tem vários, os menonitas, que são anabatistas. Os armenianos, eles são puritanos, entre aspas, da palavra,
Por quê? Porque foram influenciados pelos anabatistas do sul da Alemanha, lá na Holândia. E da Holândia passaram para o Reino Unido, para a Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha viraram batistas. São os mesmos. Batistas, que eram mais puros, que rebatizavam, que não aceitavam o batismo de crianças, esse tipo de coisa. Então, os batistas, inicialmente, é um braço dos anabatistas, que se expandiu para outras regiões da Europa e depois para os Estados Unidos. Aí, nesses séculos, depois houve uma degeneração, uma libertação de tudo, qualquer coisa. Mas a gente tem que pensar que a Igreja de Cristo ela foi perseguida desde sempre. Ainda quando houve a reforma, tem muitos que foram decapitados, afogados. Todos esses anabatistas tiveram que fugir. Os próprios, o Lútero, o Calvino, eles tinham divergência em relação a muitas coisas, mas os dois continuaram a adorar ídolos, imagem, coisa assim, batismo de criança. É por isso que eles foram rejeitados pelos mais cristãos. Então, vamos ficar aqui por enquanto. Eu vou continuar com isso, com esse tema da igreja, no próximo culto, porque é importante a gente tentar viver a verdade, e não a ilusão que nos é projetado em tudo, qualquer esquina. Senhor, eu te agradeço por esses momentos, eu te agradeço pela tua palavra que não muda, Senhor. Você vê que, apesar das poucas pessoas e das perseguição constante que a igreja, os primeiros cristãos subiram, a tua palavra, ela perdurou até hoje a nós, Senhor. E a gente quer que ela possa continuar limpa e pura, Senhor. A gente não quer alargar para aderir a outras filosofias, a um falso evangelho que prega coisa que o Senhor nunca quis, que o Senhor nunca pregou em meio aos teus apóstolos, Senhor. A gente não quer acreditar em apóstolos autodenominados, Senhor, que o Senhor não chamou, porque só houve 12 apóstolos que receberam todos os ensinamentos e todas as bases da tua igreja. A tua igreja somos nós, Senhor. Não como pessoas, mas como corpo. Senhor, a cada um que se liga à tua igreja, se liga no corpo de Cristo. Na igreja sendo o corpo teu. E não como sendo pessoa que vai se destacar, que precisa receber mais que o outro, mas como irmãos que precisam um do outro, irmãos que se conhecem, irmãos que se amam e se ajudam, Senhor. É isso que o Senhor pregou. Não o amor libertino, é o amor sincero, o amor de verdade, Senhor. O amor cristão, o amor que deixa tudo para trás para servir o irmão, Senhor. Porque a nossa glória não está aqui, a nossa glória está lá no teu reino, Senhor, onde a gente já está com os dois pés. Para quem está te seguindo, certamente já está na glória e não aspira, não tem objetivo nenhum terreno, porque ele já está vivendo na glória. Aqui é só uma passagem alegre e maravilhosa, sabendo que a gente já está salvo contigo, Senhor. Vou te colocar todos os meus irmãos entre as tuas mãos, que o Senhor possa sempre os aconselhar, os dirigir, os iluminar, que a tua luz seja sempre perante a eles, iluminando as coisas ruins, mostrando as coisas boas, Senhor, é um caminho certo, fazendo luz sobre as coisas que são escuras, para que eles possam reconhecer aonde, Senhor, eles estão pisando. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia, por todos os meus irmãos. Eu te peço que você possa os abençoar agora nesta semana, que eles possam levar para todos os seus próximos a tua palavra, a tua luz, a tua justiça, a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém.